Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 5 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E o meu convidado de hoje, ele já esteve nesse programa a questão de talvez uns 3 anos atrás, 3 anos e meio, e eu consegui um horário na agenda dele. Eu estou falando do Dr. Adair Marques. Dr. Adair Marques, muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo contigo, nesse programa tão bonito que vocês têm. Muito obrigado, muito obrigado. Para quem não sabe, eu acho que são poucas as pessoas que não sabem, o Dr. Adair Marques é médico homeopata e acupunturista. Sim. Perdão, doutor. Acupunturista. Acupunturista, que palavra difícil. E eu vou bater um papo hoje com o Dr. Adair sobre saúde e espiritualidade, mas também saúde e espírito. A doença do espírito. E o Dr. Adair, ele é vice-presidente da AME, Associação Médica Espírita de Santa Maria. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado. E já de imediato eu lhe pergunto, em que pé que está a AME? Como é que está? O que vocês fazem lá na AME? Bom, a AME, Jader, foi criada no cumprimento de um pedido psicografado do Dr. Bezerra de Menezes, há muitos anos em São Paulo. Então, a nossa AME já tem mais de 20 anos e foi criada aqui graças ao esforço do Dr. Fernando Correia, que foi o nosso primeiro presidente, e atualmente o presidente é o Dr. Marcelo Xavier, que é cardiologista aqui em Santa Maria. Sim. Mas então o Bezerra queria que nós, médicos espíritas, nos uníssemos em associações para estudar e divulgar a relação que existe entre as doenças que nós, médicos, fomos treinados para tratar e os defeitos da nossa alma, que é a base espiritual de praticamente todas as nossas doenças. Então nós estudamos na AME essa relação e nos comprometemos a divulgar esse conhecimento. Então esse é o nosso papel. Quando eu estou aqui, quando eu estou numa casa espírita, quando eu estou numa escola dando uma palestra, eu entro nesses temas, né, para lembrar as pessoas essa relação que tem entre as questões do nosso espírito e as doenças que nós manifestamos a nível de corpo. Então, já que o senhor falou nisso, vou lhe fazer o primeiro questionamento. Qual é a relação das doenças com o espírito? É muito interessante essa tua pergunta. Claro que a medicina convencional, profundamente mecanicista, não admite esta relação. Certo. Mas aos poucos as ideias vão mudando, mesmo dentro da academia, dentro da escola, os professores começam a entender esse mecanismo. Porque no fundo tu sabe, e o telespectador sabe, nós somos um espírito imortal, ocupando temporariamente este corpo material como uma forma, um instrumento de manifestação nesse mundo físico, né? De tal forma que tudo aquilo que nós manifestarmos a nível de corpo está também representado a nível de espírito e de perispírito, que é o elemento intermediário, né? Então, como dizia o Edward Bach,
o médico inglês, criador do sistema floral de Bach, ele dizia assim com muita propriedade: todas, ele não falava em algumas, todas as doenças são consequências dos nossos defeitos da alma. Defeitos, Jader, que a maioria de nós temos, porque eles estão na mente do espírito. Medos, saudades, ciúmes, preocupação, mágoas, invejas, preconceitos, ódios, mágoas, rancores. Esses são os grandes defeitos que nós temos na nossa alma. E é a partir deles, né, que se desequilibra nossos campos de energia, abrindo, vamos dizer assim, pontos vulneráveis em nosso corpo físico, por onde esses defeitos têm que ser drenados. E esses pontos vulneráveis é onde se instalam as doenças, que a gente conhece como as doenças físicas do corpo. Então, no fundo, tudo começa a nível de espírito, Perfeito. do nosso espírito. Isso já sem falar que, como nós estamos assim, de molho, inundados no mar fluídico, onde os pensamentos das pessoas encarnadas como nós e dos desencarnados estão tudo aqui junto, esses pensamentos podem influenciar também o nosso corpo, né? De tal forma que nós vamos nos sintonizar com um ou outro desses pensamentos em função dos nossos pensamentos e nossas atitudes, né? E isso também pode gerar doenças a nível de corpo, doenças que não nascem nem da nossa alma, nascem dos espíritos que estão ao nosso redor e que, vibrando na mesma frequência deles, nós nos sintonizamos e captamos isso aí. É o que a gente chama muitas vezes dentro do espiritismo como uns processos obsessivos, que são, por sinal, muito frequentes na prática clínica. Me diga, já que o senhor falou em prática clínica, existem casos em que a medicina tradicional, digamos, a psiquiatria, mais exatamente, trata um doente como sendo uma doença, digamos assim, uma doença mental, se é que eu posso dizer isso, e na verdade é uma doença espiritual? No fundo, todas as doenças têm um elemento espiritual, do nosso espírito. Como eu dizia, tudo começa lá e depois se reflete aqui. Mas as doenças ditas mentais, que é o campo de atuação dos psiquiatras, né, essas sempre nascem na mente e se refletem sobre o cérebro, e aí o cérebro, como o ambiente, o escritório onde a alma trabalha, gera seus neurotransmissores e faz com que o corpo todo reaja a esses estímulos que vêm da mente. Então, veja bem, já que tu falou nesse ponto, quando nós tratamos um paciente com depressão, com medicamento antidepressivo que aumenta os níveis de serotonina, né, eu estou tratando isso de uma forma sintomática, né? Entendemos que se aumentar a quantidade de serotonina no cérebro, o paciente deprimido melhora. E nós, às vezes, somos obrigados a fazer isso para evitar as complicações da depressão. Mas, para a psiquiatria convencional, a doença está ali e deu. Mas nós entendemos que a coisa está mais profundamente localizada no nosso paciente, está na sua alma imortal. Então, além do tratamento convencional com os antidepressivos clássicos, nós temos que procurar buscar no paciente que ele entenda a origem profunda da doença e procure trabalhar através da fé, da religiosidade, da espiritualização, dos tratamentos espirituais, da água fluida, do passe, etc., esse componente mais profundo, né? Aí nós conseguiríamos resolver a doença nos seus 3 níveis: o nível físico, que é este aqui, o nível mental e o nível espiritual, que é o nível mais profundo, e é onde, eu acredito, nasce a maior parte das nossas doenças. O senhor falou qual foi que o senhor disse, e eu vou emendar esse termo que o senhor usou, que me escapou agora, com homeopatia. Sim. A homeopatia, ela faz parte desse tratamento para o melhoramento da pessoa depressiva, por exemplo? Faz, porque a homeopatia, como ela é um medicamento vibracional, trabalha com frequência vibratória, ela atua
geralmente a nível de perispírito. Emmanuel, numa de suas mensagens, diz que a homeopatia atua a nível de perispírito, portanto a nível de campo energético. Certo. Não é tanto a nível de corpo físico, onde atua mais diretamente a medicação alopática, que é a convencional. A homeopatia atua mais a nível de perispírito, portanto frequência vibratória. Já os florais, como tem uma frequência vibratória mais alta ainda, pode atuar a nível de espírito. Por isso que diz assim, os florais são medicamentos da alma. A homeopatia, nas suas frequências médias, atua a nível de campo, de perispírito. E a alopatia, muito mais material, atua a nível de corpo físico. Não quer dizer que uma seja superior à outra, porque hoje nós entendemos que não existe assim medicinas alternativas, existem técnicas complementares. A medicina tem que ser integrativa. Então, se por um paciente o ideal para ele é usar um medicamento alopático, um floral ou homeopatia, pode-se associar. Aí eu consigo atacar a enfermidade nos seus diferentes níveis. É assim que a coisa tem que funcionar. Me diga uma coisa, doutor. O senhor falou em perispírito. Para aquelas pessoas que nunca ouviram falar esse termo, porque o nosso programa ele abrange pessoas de todos os conhecimentos espíritas e aqueles simpatizantes do espiritismo. O que é, assim, rapidamente, o que é o trabalho em nível, o senhor disse, do perispírito? Isso. Eu explico. Então, eu já tinha dito que nós somos um espírito divino, eterno, imortal, criado por Deus. Por isso ele é indestrutível. Então, o espírito é absolutamente imaterial. E nós temos um corpo, que é a forma como o espírito se manifesta nesse mundo físico, onde a gente está atualmente vivendo. Mas entre o espírito e o corpo físico existe um elemento intermediário que Kardec chamou de perispírito, mas que na tradição oriental, então, chamam de duplo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo búdico, que são 7 camadas que fazem esse campo intermediário entre o espírito e o corpo físico. E eu te digo, simplificando, dentro de uma linguagem que a maioria das pessoas podem entender, o perispírito funciona como uma espécie de modem, que diminui a frequência vibratória do espírito para que ele consiga comandar o corpo. Ele é um refreador de frequência. E aí, tudo aquilo que acontece em espírito se transmite ao perispírito, que consegue, então, se transmitir ao corpo físico. Então, ele é o elemento intermediário. E digo mais, tudo aquilo que nós temos representado no corpo físico está representado também no perispírito. As doenças também, o tumor, o câncer que você tem no fígado, está lá no seu perispírito também. Então, já que falei nisso, essas cirurgias espirituais trabalham não tanto a nível de corpo, mas a nível de perispírito. Se a gente conseguisse retirar o tumor do perispírito do paciente, ele, por reflexo, iria desaparecer também o tumor que está no corpo físico. É assim que funciona as cirurgias espirituais. Perfeito. O senhor falou em tumor, o nosso primeiro bloco está encerrando, mas o nosso segundo bloco, eu quero que o senhor fale mais a respeito de tumor, certo? Certo. E com essas palavras, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Não saia daí, o nosso intervalo é menos de 1 minuto e a gente já volta. Até daqui a pouquinho. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV,
Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Eu estou batendo um papo aqui com o Dr. Adair Marques, médico homeopata e vou tentar dizer a palavra certa agora, acupunturista, isto, aqui de Santa Maria. E o doutor Adair terminou a sua fala do primeiro bloco falando em tumor. Doutor Adair, o tumor, ele, digamos, se cria no corpo, mas ele já vem, digamos assim, com uma programação reencarnatória, ou seja, ele já habita no perispírito? É muito interessante a tua pergunta, Jader. Bom, vamos falar assim, já que falei em tumor, vamos falar tumor maligno. Isso, exatamente. O câncer, vulgarmente o câncer. Bom, de um modo geral, o câncer é uma doença kármica. Entendemos que doenças kármicas, Jader, são aquelas cuja origem está em erros que nós cometemos em vidas passadas. Então, trazemos no nosso espírito, e claro, no perispírito, a marca do erro que eu cometi lá atrás. E as doenças outras que não são kármicas são aquelas consequências dos erros que nós cometemos ao longo dessa própria existência, desde que nós nascemos até o momento que nós estamos doentes. Então, tem as kármicas e que não são kármicas. O câncer é normalmente a doença kármica e consequência, geralmente, de um descumprimento da lei do amor. Lembra, a grande lei, amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, frequentemente, ao longo da nossa vida atual e nas outras que nós já tivemos, nós falhamos no cumprimento dessa lei e prejudicamos outras pessoas. Matamos, judiamos, fizemos alguma coisa muito grave. E por conta dessa judiaria que nós aprontamos lá, nós nascemos marcados com a forte tendência a ter doenças graves. E o câncer é uma delas. Né? Eu me lembro das palavras do Ramatiz. Ramatiz é um mentor do mundo espiritual. Ele dizia assim: o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Prejudiquei alguém. E por conta disso, eu nasço já com o meu código genético preparado, com o gene para ter uma doença dessa natureza. Né? Ou esse gene é modificado durante a gametogênese que me deu origem, ou eu sou obrigado a nascer numa família onde o gene já está presente. Entende? Nós temos que cumprir as leis da biologia. Então, se esse câncer de mama que seja, ou de próstata, é determinado pela presença de um gene, um oncogene, eu tenho que nascer com esse gene em algum lugar para poder ter a oportunidade de ter aquela doença como uma forma de resgatar os erros que eu cometi, drenar para o corpo de uma forma até dolorosa o erro grave que eu cometi lá atrás, e com isso eu limpo a minha alma. Então, geralmente, quem tem um câncer nasce com o gene em consequência de uma dívida kármica que ele teve lá atrás. E aí, tu poderia me perguntar assim, mas então, se tu nasceu com o gene, tem o gene para determinado tipo de câncer, ele fatalmente terá o câncer? Essa é uma dúvida que até os médicos têm, e tem pessoas que tem na família um câncer para um tumor, um gene para câncer de mama, e preventivamente tira as duas mamas, tira o ovário para não ter o tumor. Eu acho isso um erro, porque se a tendência a ter o câncer é a mais pura manifestação da justiça divina, que não pode falhar como a nossa falha,
né? Existe um outro fator que é a misericórdia divina que contrabalança isso. Então eu nasci com a forte tendência a ter um câncer de próstata. Já está o gene lá. Mas ele só vai se manifestar em função da minha atual assim, comportamento. Então, se ao longo da minha existência eu procurei desenvolver o melhor possível as minhas virtudes, trabalhando em cima da compaixão, do perdão, da caridade, do amor, da justiça, eu estou criando condições positivas que podem impedir que esse gene se manifeste na sua plenitude. Então, isto que eu estou te dizendo, vai mobilizar a misericórdia divina que vai compensar a tendência que eu tinha em formar o câncer. Então, ter o gene para o câncer não significa fatalmente que eu terei o câncer. Vai depender de outros fatores que nós conhecemos em biologia como fatores epigenéticos. Substâncias cancerígenas, outros fatores cancerígenos, o cigarro, tal, e os pensamentos negativos que são poderosos no desenvolvimento do tumor, quando nós já temos a tendência kármica a tê-lo. Então precisa de dois elementos, o gene e os fatores ambientais. E nos fatores ambientais, o que eu refuto de maior importância é o nosso pensamento e as nossas atitudes. Perfeito. Tá? Exatamente como dizia o Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Os pecados são os erros que eu cometi. E o amor é a minha atitude correta agora no bem. Ele vai cobrir os pecados que eu cometi. Bem como dizia Pedro. Porque no fundo, Deus não quer o nosso sofrimento. O que Deus quer é que a gente melhore, e adquira virtudes. Porque é isso que vai contabilizar no fim da história. Doutor Adair, DNA. Vai chegar um tempo, se é que a medicina já não lê de cabo a rabo o DNA do ser humano, para dizer o seguinte, o João, aqui no DNA dele está escrito que ele vai ter uma doença X, grave. A medicina, chegando nesse ponto, ela vai poder conter aquela doença, ainda que o João seja merecedor, digamos assim, uma palavra muito forte, merecedor de uma doença é difícil, das pessoas entenderem, mas vai deixar de ter aquela doença que veio programada para ele por X, Y motivos? Acredito que sim. Ele vai deixar já de manifestar aquela enfermidade, mas certamente não vai deixar de drenar para o corpo, na forma de algum outro tipo de doença, aquela mancha que ele tem no seu perispírito. É correto, desculpa lhe interromper, é correto eu dizer que aquela doença X não está gravada no DNA, mas está gravada no perispírito? Está gravada no perispírito. Mas às vezes, para que ela se manifeste a nível de corpo, é preciso que ela esteja gravada também no código genético, no DNA. Uhum. Então aí as duas coisas se completam. Porque a medicina, ela avança. Mas à medida que a gente vai conseguindo corrigir determinadas enfermidades, vão aparecendo outras, como uma forma de drenagem. Exatamente. Então, e é exatamente por isso, Jader, que nós estamos aqui neste planeta. Está longe de ser um paraíso. O mundo dessa natureza, de provas e expiações, se comporta como um grande hospital-escola. Tá? E esse é o sentido final da coisa. As razões pelas quais, Jader, nós ainda adoecemos. E a razão pela qual ainda existe a necessidade de profissionais como eu, como Lauda, como tantos outros colegas que trabalham na área da saúde, porque as pessoas ainda adoecem. Aí tu me pergunta, mas por que as pessoas adoecem? Essa seria a minha próxima pergunta. Então eu já vou te responder. Nós adoecemos porque ainda trazemos no nosso espírito e consequentemente no nosso perispírito muitas manchas, muitos defeitos, muitas coisas a serem drenadas para o corpo, de tal forma que o corpo funciona como uma espécie de mata-borrão que vai recebendo e drenando essas imperfeições da nossa alma. E digo mais,
À medida que o corpo vai se destruindo pela drenagem desses miasmas, a alma vai ficando mais limpa, mais pura. Então, muitas vezes, para limpar a alma, nós temos que passar por essas provações das doenças do corpo, né? Se as doenças psicossomáticas, digamos, são umas doenças do espírito, por exemplo, por que tratar o corpo? O senhor acha que é muito pouco difundido na humanidade o tratamento do espírito, o melhoramento do espírito, e muito mais difundido o melhoramento e o tratamento do corpo? É muito interessante. Eu acho que é do Ramatiz também essa expressão. O médico é o alfaiate do corpo. À medida que o miasma vai drenando para o corpo na forma das mais diferentes doenças, o corpo vai sofrendo e pode até morrer. E aí entra o médico, que seja homeopata, alopata, o que for, para tentar salvar aquele corpo, permitir que ele dure mais tempo, né? E consiga então drenar durante mais tempo essas imperfeições da alma. Claro, vai chegar um ponto que não tem mais como segurar aquele corpo, está todo estrupiado, aí morre, né? Se você conseguiu ao longo desta existência, que antes era muito mais curta, agora estamos durando um montão de tempo, drenar todas as imperfeições da sua alma, ele não vai precisar mais já nascer num planeta dessa natureza. Mas se ainda ficou coisa para ser drenado, se aquele câncer que o destruiu não conseguiu drenar tudo das imperfeições da sua alma, ele vai nascer de novo para drenar mais um pouco na forma, quem sabe, de um outro câncer, de uma outra doença qualquer. Até que um dia as pessoas não mais adoecerão, porque seus espíritos serão mais puros, mais cristalinos, não tem mais nada a ser drenado, é pura perfeição, pura virtude. E aqueles defeitos que o Bach falava, nós não teremos mais. Então não temos mais por que adoecer. Por enquanto, ainda precisamos adoecer porque nós estamos muito contaminados no nosso espírito. Por isso estamos ainda neste planeta, né? Temos que trabalhar muito e ainda vamos continuar muitas vezes por aqui para melhorar de domicílio, até limpar tudo, né? Vai custar muito, né, doutor? Doutora Adair, infelizmente tempo de TV é ali calculado e a gente tem que obedecer. Na verdade, eu sou um perguntador, quem manda aqui é a produção, certo? E eu estou lhe dizendo que infelizmente o nosso tempo terminou. Eu gostaria de agradecer muito por o senhor ter separado um horário para mim lá na sua agenda, que eu sei que é cheia. E se o senhor quiser, doutor, fique à vontade, se quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores. Eu só quero encerrar essa nossa conversa, Jader, dizendo que a doença não é um inimigo que nós temos a ser ferozmente combatido. Digo mais, a doença é uma forma que a nossa alma encontrou, né, de nos mostrar que existe alguma coisa errada na nossa forma de ser, de agir, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da verdade, do qual um dia nós nos afastamos e por conta desse afastamento nós adoecemos, tá? Eu me encerro pedindo que Deus e o Mestre Jesus abençoe a toda a humanidade nesse fim de ano, que seja um Natal bonito e que o ano que vem seja um ano de mais paz, de mais saúde, de mais tranquilidade para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Adair. E com essa mensagem do doutor Adair Marques, eu encerro o nosso programa agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.